Bom dia. E aí vamos continuar nossas aulas de artes, né? Na unidade aí 3, que fala o quê? Onde está a arte? Nós já vimos na rua, nós já vimos na capoeira, certo? Então a arte ela está em muitos lugares que a gente nem imaginava. Na unidade 3, capítulo 4 do livro de artes, abram aí por favor, páginas 65 e 66. Hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre os museus, né? Nós já vimos os monumentos das cidades, já vimos também as estátuas, acabamos de corrigir uma atividade referente a isso, certo? E agora a gente vai trabalhar os museus, a importância dos museus, certo? Museus, o que são museus? Acompanhe aí no livro. São estabelecimentos destinados a preservar coleções de vários tipos de objetos que apresentam valor histórico, artístico, cultural e científico. Então, o museu é um lugar, né, em que você vai encontrar várias coleções, objetos do passado, certo, que contam a história. Também vocês vão encontrar algo artístico, no caso, pinturas, peças valiosas, cultural e científico, porque existem vários tipos de museus, não é só de coisa antiga. Existem museus também do futuro, certo? E museus em que guardam também a história da ciência e a evolução dela. Então, os museus eles são locais de grande conhecimento, certo? De grande aquisição artística. Você vai aprender muito visitando um museu, certo? Muito mesmo. É a história você vivenciando e observando artefatos e objetos que fizeram parte da nossa história ou da história de um país, ok? O acervo, o que é o acervo? É o lugar, são as coisas que estão lá. É a reunião de objetos cuidadosamente escolhida por profissionais, como historiadores, museólogos e curadores de arte. Então, esses profissionais, eles vão fazer o quê? Eles vão escolher, certo? Aquela obra, aquele objeto da melhor maneira possível para colocar em exposição e que está num estado bom, né? Porque muitas coisas são encontradas, mas não está no estado muito bom. Mas mesmo assim eles ainda dão um jeito de restaurar, certo? Então esse acervo, ele serve para isso. Essa reunião de objetos. Então tem museu que é totalmente dividido pela história, né? Do Egito, da Grécia, assim vai, certo? Vai depender dos departamentos que foram criados e da necessidade dentro dos museus. No Brasil, existem mais de 2.500 instituições museológicas, ou seja, nós temos para lá de 2.500 ou mais lugares onde você pode visitar e conhecer a história ou ver como é que pode ser no futuro. Interessante, né? Nós temos aí no livro o Museu de Arte de São Paulo, Assis Chateaubriand, certo? Ele foi fundado em 1947, está localizado em São Paulo e tem um acervo com 8.000 peças de vários períodos da história. Gente, são 8.000 peças dentro desse museu, né? Guardado lá e para exposição você pode visitar, certo? Em São Paulo. Então ele conta vários períodos, então não é só, por exemplo, a época da colônia, a época do império, não. Tem a época pré-histórica também, certo? Tá aí, ó. Esse design aí, ele foi criado, adivinhem por quem? Quem foi que criou esse museu desse jeito aí, como se tivesse suspenso, né? Oscar Niemeyer, né? O nosso arquiteto aí, como eu já falei dele antes. Tá? Fica em São Paulo esse museu. Além de ser, né, uma forma bem interessante a visão dele de fora, então dentro ele já guarda toda essa coleção de 8.000 peças. Museu da Arte Moderna da Bahia. Inaugurado em 1960, localizado na cidade de Salvador, na Bahia, acervo de arte contemporânea e um parque de esculturas. Encontram-se obras de Manabu Mabi, Rubem Valentim e Alfredo Volpi. Alfredo Volpi é brasileiro, tá? Então, olha aqui, ó. Esse acervo é arte contemporânea, ou seja, do dia a dia, certo? E imagina você andar por um lugar onde só tem esculturas. É o conhecido Parque de Esculturas, na Bahia, certo?
Então lá realmente é outro lugar que você tem a opção de visitar e conhecer um pouco mais da história. Detalhe, esse museu foi inaugurado no dia do quê? Da inauguração de Brasília. Olha que legal. Um lugar estava acontecendo uma coisa e no outro estava acontecendo outra, né? Olha aí o museu. Essa imagem está no livro de vocês, tá? Olha aí, ó. Essa aqui é o Parque das Esculturas. Tem essa parte aqui e tem outra também, né? Ó, um museu aí, ó. Foi um lugar onde foi um forte, né? Onde abrigou pessoas do passado e agora se tornou o quê? Um museu. Uma casa tão grande, né? Museu da Imagem do Som do Rio de Janeiro. Como eu falei para vocês, não é só de peças antigas, são de vários tipos de coisas que se abre um museu. Inaugurado em 1965, localizado na cidade do Rio de Janeiro, ele tem um acervo de quê? De imagens, músicas, gravações de depoimentos de artistas brasileiros. Acervo também da antiga Rádio Nacional. Então isso aqui está ligado ao quê? À música, ao som, né? E é o que foi criado na época de 1965 em relação à música, certo? E a imagem. Então tudo que tem referente, vamos dizer, ao antes da TV ou durante ela, tá nesse museu aqui, certo? Como foi criado, toda aquela a técnica que eles usavam no passado para reproduzir o som, para reproduzir as imagens, certo? E esse também, antiga Rádio Nacional, que era a rádio, como vamos dizer assim, como se fosse uma Globo da vida, como se fosse um SBT, certo? A Record, no caso, era a Rádio Nacional. Que as novelas, no passado, elas eram apresentadas, era no rádio, certo? Então as pessoas só falavam e as pessoas em casa se sentavam ao redor do rádio para escutar a novela. Então eles só imaginavam a cena, não tinha TV, certo? Até um certo período. Então, esse museu ele abriga todo esse acervo, essa história, para quem não conhece, saber como é que funcionava no passado. Tá aí a imagem do museu, certo? Olha aí. Quando você for lá pelo Rio de Janeiro, dá, né? Fazer aquela viagem bacana, dá um jeitinho de visitar lá, né? Bom, nós também temos o Museu Histórico e Artístico do Maranhão. Isso aí não está no livro de vocês, certo? Mas é bom conhecer também o que tem no nosso Maranhão. Foi construído em 1836, mas foi inaugurado em 1973. Olha, gente, ele foi construído há muito tempo, olha. 1800. Localizado na cidade de São Luís, do Maranhão, fica onde, tia? Ali na Rua do Sol, certo? O acervo erudito mais importante do estado. Erudito por quê? Porque tem muitas obras de excelência, né? Para vocês terem uma noção, lá tem uma ala feminina e tem uma ala masculina, mas não quer dizer que só menino e menina que entra naquele lugar, não. É porque é toda uma área em que eles planejaram e organizaram só com as coisas que aconteciam na vida das mulheres no passado e também na vida dos homens, como é que funcionava. Bom, lembra do Assis Chateaubriand, que são 8.000 peças? Aqui no Maranhão, esse museu ele tem 10.000 peças em exibição, certo? Olha aí, esse aí é o nosso museu ali na Rua do Sol. Se você descer, ele fica quase perto já da Praça João Lisboa. Muito bacana. Tem que pagar para entrar, tá, gente? Não é de graça. Não é só ligar, marcar o horário que dá para visitar. Essa fonte fica lá também, dentro do museu, certo? Na parte externa. Você pode ir lá sentar, tirar foto. É um lugar de conhecimento, de conhecer a sua história e saber como era, certo? Como ela é bonita, né? A nossa história do Maranhão. E aí a gente agora vai assistir um vídeo sobre o Louvre. Louvre é um museu lá em Paris. Nós vamos viajar um pouquinho agora, tá bom?
Bom, então finalizamos aí a nossa aula com a entrada do Museu Histórico aqui do Maranhão, certo? Quando vocês forem lá visitar a entrada aí, né? Tem essa escadaria para poder fazer a visitação. E lá no Museu do Louvre, você viu que fica em Paris, é um dos museus bem grandes, maiores que existe, né? Vocês viram todo um acervo. E ali mostrou momentos em que emocionavam, né? Pessoas pintando obras. Conta a história, vocês viram lá o tamanho daquele quadro lá que o rapaz estava contando a história, o guia? Pois é, ele passa o dia inteiro ali contando a história daquela pintura, certo? E ela pegou uma parede inteira, né? Então, os museus, eles realmente são lugares de conhecimento, certo? E de você aprender com algo do passado, tá bom? Então fica a dica aí, faz uma visita quando puder, após a pandemia, tá bom? Que você vai aprender muito mais. Beijos, até a próxima.